Então, a gente vai desenvolver o consumo consciente. O que é o consumo consciente? É comprar aquilo que efetivamente se quer e se precisa. O que tem um porquê, certo? Por trás. E aí, o consumo consciente, ele vem para trazer aquela questão do autoconhecimento, uma questão de evitar o consumismo, que a gente vive numa sociedade consumista. Lançamento do iPhone, uma fila gigantesca para trocar o celular. Todo ano? Precisa? O meu tem 3 anos, espero que ele dure mais 2. Não precisa. Ele está funcionando? Não preciso. Então, é aquela coisa do tipo, o ter por ter é aquela coisa do imediatismo, do estar na moda. Para que você está fazendo isso? Qual o objetivo? Você se endividou por quê? Qual foi o que te trouxe? O que ele te agregou de verdade? O que aquilo fez diferença efetiva na sua vida real? Qual o significado daquilo? Certo? Então, a gente começa a desenvolver o consumo consciente pensando melhor a forma como usar o dinheiro. E aí, para isso, eu gosto de listas, né? Então, eu faço lista de supermercado. Então, antes de ir no supermercado, eu penso, tá, eu não faço compras mensais, porque as compras mensais, elas requerem um planejamento alimentar maior. E comprar fruta, verdura, legumes, eu prefiro na feira, inclusive, comprar essas coisas, mas você acaba perdendo alguns produtos. Então, eu faço o supermercado a cada semana ou a cada 15 dias, a depender do planejamento que eu monto. Então, você vai pegar e vai pensar, tá, eu vou no supermercado. Antes de ir no supermercado, faz uma análise do que tem em casa. E faz um planejamento do que vai ser até a próxima compra. O que eu vou usar até a próxima compra? Quais são os alimentos que eu vou precisar? O que eu vou comer? Planejamento alimentar ajuda muito a você reduzir os gastos, certo? Então, o que eu vou comer? O que eu vou fazer? Eu vou fazer... Vai vir a faxineira, então os produtos de limpeza tem todos. É fazer aquela varredura. E pensar o que efetivamente vai ser feito. Eu vou fazer compras a cada de 15 dias, domingo, no primeiro domingo eu vou fazer uma lasanha, então comprar o material da lasanha, no outro domingo eu vou fazer um estrogonofe, são as 2 coisas que eu sei cozinhar, gente. Um estrogonofe, e aí você vai e planeja isso. Depois, aí no meio da semana alguém faz comida porque eu não faço. Mas eu planejo o que é que vai ser o jantar, o que é que vou precisar comprar de jantar, se vou comprar as coisas no supermercado, se eu vou comprar as coisas na feira, se eu vou normalmente feira a gente vai toda semana, porque são produtos que acabam muito rápido e a validade é pequena, mas eu faço algumas coisas assim, se eu vou à feira e alguma coisa, por exemplo, a cebola está num preço bom, eu compro mais, já fatio e congelo para durar não apenas uma semana, mas 2, 3 semanas. Então, você tem esta opção. Ver formas de reduzir os seus custos, mas não é para fazer estoque, tá? Eu sei que tem uma galera aí que passou nos anos 80, que tem uma síndrome de estocar coisa. Não é para fazer estoque, para passar no supermercado e comprar o mundo. Gente, a gente não está mais na época de hiperinflação. Não precisa estocar, as coisas não vão subir de preço do dia para a noite. As coisas não vão sumir da prateleira, que era o que acontecia na década de 80. Quem não viveu essa época, não estudou essa época, não sabe, não entende esse comportamento. Mas esse comportamento de estocar vem daquela época. A mesma coisa... Quem viveu em época de guerra tem esse mesmo comportamento. É mais ou menos isso que a gente viveu aqui no Brasil na década de 80. Então, se você via seu pai, sua mãe estocando, era porque era hiperinflação e as coisas sumiam da prateleira. Você ia num dia no supermercado,
Tinha lá a coisa? Leva, porque no dia seguinte provavelmente não tinha e se tivesse o preço era muito maior. Você não precisa replicar isso hoje. Minha mãe ainda tem essa síndrome de estocar coisa. Eu faço, minha mãe, pelo amor de Deus, não precisa estocar. Não, mas é porque estava barato. Mas não é que estava barato efetivamente, é porque ela tem aquele costume até hoje. Ela viveu aquele momento muito pesado na vida dela. Eu observava e eu era uma criança anormal, gente. E eu ficava dizendo, eu sei o porquê ela está fazendo isso. Eu assistia o jornal todos os dias, eu acompanhava. Não é normal uma criança acompanhar tanto o jornal como eu acompanhava, mas eu acompanhava, me interessava pelo assunto e eu entendia. Só que provavelmente você, se era criança na década de 80 como eu era, você não entendia o que estava acontecendo. E as irmãs não faziam ideia do que estava acontecendo. As irmãs não, eu fazia, porque a gente vivia, a gente fazia isso, elas diziam, não lembro disso não. Porque a minha percepção era diferenciada. A sua percepção também, você não sabe exatamente o porquê você replica isso hoje em dia. Porque a gente é espelho, a gente vai no mesmo... Minha mãe fazia assim, eu continuo fazendo assim. Então, você precisa, quando você se planeja e pensa o porquê das coisas, isso vai muito do autoconhecimento. Então, comece a pensar, você desenvolve o consumo consciente. Outra lista que você faz é dos seus desejos de consumo. A gente quer o mundo, gente. Eu passei, desde o ano passado, na minha lista de desejos. A lista de desejos eu sempre faço, entra coisa, sai coisa. Ano passado eu estava doida no aspirador de pó. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a olhar. Achei aspirador de pó, variava o preço, variava entre 100 e 250 reais. Aí eu fiquei olhando. Eu precisava fazer isso efetivamente. Bastava eu pegar e dizer, esse mês eu vou pôr no meu planejamento um aspirador de pó e comprar. Se for o caso, juntar 2, 3 meses. Eu estou desde o ano passado pensando nisso. 2, 3 meses, juntando 50 reais, eu comprava um de 150. Né? Mas eu ficava, quando eu boto uma coisa na lista de desejos, eu analiso. Eu quero mesmo isso? É isso mesmo? Eu questiono cada coisa que o mundo me oferece. Porque vai me mudar de ano de coisa, né? O iPhone 10, todo dia uma propaganda linda, cada propaganda linda, e você fica dizendo, ai gente, se eu tivesse aquilo, sim, ia fazer diferença muita mesmo na sua vida. Você vai usar aquele monte de coisa que eles colocam, eu paro para analisar. Não. Então eu começo a olhar. E aí o aspirador de pó foi uma coisa que ficou um tempo na minha lista de desejos. E aí eu ficava assim, toda vez que eu ia varrer a casa, passar pano, eu dizia, poxa, aspirador de pó ia ser bem mais fácil. E aí, um belo dia eu estava no supermercado, numa loja, na verdade, numa loja de conveniência grande, que estava lá, aspirador de pó, promoção. Aí eu parei para olhar. Aí eu estava olhando, analisando, aí eu vi, aí estava num preço interessante. Eu estava com minha tia e minha tia disse, você quer um aspirador de pó? Eu disse, eu tô estudando, tô namorando um. Aí ela disse, eu tenho um, quer emprestado para ver se você quer? Olha que maravilha me aconteceu. Pense num trambolho que não presta. Na hora que ela me emprestou e que eu liguei aquele negócio, primeiro que a zoada me tirou do sério. Eu disse, não quero. Passar pano no silêncio, gente. Eu escuto a minha música tranquila, boto lá. Mas aquele desejo do tipo, as propagandas de aspirador de pó era aquela coisa assim, na propaganda não mostra zoada. É a mesma coisa um secador de cabelo, a propaganda não mostra zoada, né? Zoada é aquele negócio da cabeça infernal. O aspirador de pó, você vai passar o aspirador de pó na casa toda, aquela zoada. Eu disse, não. E outra, ainda ia entregar para a diarista, dizer, pode usar. Ela ia arrebentar aquele negócio. Né? Então, saiu da minha lista de desejos,
mas outras coisas entram na minha lista de desejos e eu sempre coloco coisas na minha lista. Entra e sai coisas diariamente na lista de desejos. A lista de desejos é tudo que você quer para você analisar se aquilo é real ou não. Tá? Entrou agora na minha lista de desejos um computador. Né? Tá quase assim, tá saindo da lista de desejos para lista de necessidades, porque o meu tá chegando nas últimas. Mas eu não vou me desfazer do meu, por isso que ele entra na lista de desejos. E aí vem a lista de necessidades, que é aquilo que efetivamente você precisa. Se o meu computador queimar, né, e não tiver jeito, a ideia dele, a minha ideia é conseguir achar uma manutenção para trocar a carcaça que quebrou, por isso que o outro está na lista de desejos e não na de necessidades. Mas a minha carcaça ela não é fabricada mais, então, né, é por uma sorte do universo eu consegui achar a carcaça do meu computador. E ele sai de desejos para necessidades. E o que é que entra efetivamente na lista de necessidades? Aquilo que você precisa. Tá? Eu preciso comprar roupa. Tá. Roupa é muito amplo. Eu preciso comprar uma calça, eu preciso comprar uma blusa, eu preciso comprar um vestido. Vocês viram que ao invés de eu colocar eu preciso de roupa de forma generalizada, porque se eu botar na lista de necessidades de roupas, na hora que eu sair para comprar isso aqui, eu não vou necessariamente comprar aquilo que preciso. Então, eu preciso de uma blusa branca, uma sapatilha preta, um vestido preto, porque é básico. Pronto, quando eu faço a minha lista de necessidades, eu coloco exatamente aquilo que eu preciso. Ah, é só roupa? Não. Só sapato? Não. Eu preciso para minha casa hoje, dentro da minha lista de necessidades, tem a necessidade de reformar banheiro. Deu vazamento, sujou a parede, tudo. Isso aqui entra numa lista de necessidades. Então, eu vou me preparar, me programar para resolver e suprir essa necessidade. Então, tudo aquilo que se torna uma necessidade, então você começa a pensar como é que você vai fazer para isso. Ah, eu preciso para isso, aí você vai ver quanto custa. Ah, isso aqui, a reforma do banheiro vai custar R$250. Tá, de onde vai vir esse dinheiro? Como é que eu vou fazer para fazer isso? Então, eu me planejo antes e faço a conta de quanto vai precisar, de como é que eu vou pagar isso, certo? E tem a lista de viagens. Ah, eu quero passar férias, eu quero conhecer o mundo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Tá, quais são as viagens que você quer fazer? Ah, eu quero conhecer o Rio de Janeiro, eu quero conhecer a Disney, eu quero conhecer Paris, eu quero conhecer Londres, eu quero conhecer a China. Tá, vai colocando. Não tem limite para essa lista. Mas você vai eleger quais são as 3 primeiras que você vai fazer e vai orçar. Vai saber quanto é. Ah, para ir para o Rio de Janeiro, eu preciso de R$2.000. Que vai ser passagem, hospedagem e alimentação. Só avisando que aqui é um valor muito aleatório para quem mora, por exemplo, em São Gonçalo, para chegar no Rio, a passar o final de semana no Rio, porque é um custo de vida um pouco mais caro. Mas você vai orçar, vai numa agência de viagens mesmo, não precisa necessariamente, ou orçar em qualquer agência virtual, onde quer que seja, vai na agência virtual e faz. Se eu viajar, se eu for para o Rio de Janeiro, quanto é que eu vou gastar? Se eu for para a China, quanto é que eu vou gastar? Se eu vou para Londres, quanto é que eu vou gastar? Porque aqui começa a sua lista de desejos, precisa ter valor. Lembra quando eu falei que na minha lista de desejos aqui, eu falei do aspirador de pó, eu disse que eu já sabia exatamente quanto custava? Eu sabia a faixa de preço? Aí eu tinha um ideal? Não, porque eu precisava conhecer os produtos. Eu me engracei por um que custava mais ou menos
essa faixa de preço. Então, você tem que saber quanto custa. Qual é o seu orçamento para o supermercado? R$500. Então, quando você faz a lista, você tem que pensar nesse valor. Valor da feira, eu gasto na feira R$100 por semana. Feira cara, tá? Então, depende do tamanho também da família. Você tem que ver como é isso aqui dentro do seu orçamento. É a mesma coisa, para cada desejo da sua lista também, as necessidades também. Você tem que ter um valor para isso, certo? Assim você vai saber melhor administrar o seu dinheiro.